Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre equações do primeiro grau. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. E as equações de primeiro grau são muito utilizadas na resolução de diversos problemas, mas hoje nós vamos ver como resolver uma equação de primeiro grau. E o que são equações do primeiro grau? São expressões que possuem letras e números. E essa expressão ela é dividida por esse sinal de igualdade. E antes desse igual, nós temos o primeiro membro da equação. E depois do igual, temos o segundo membro. E tanto o primeiro membro quanto o segundo membro pode ter um número ou mais números. E quando nós falamos de equação de primeiro grau, significa que o expoente da variável, ele é 1. Portanto, ele não vem colocado. Quando vocês forem estudar a equação de segundo grau, o expoente será 2. E aí sim ele vai vir colocado. E para resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que descobrir o valor dessa variável. E existem duas formas de resolver uma equação de primeiro grau, e eu vou estar fazendo aqui para vocês das duas formas. Na primeira forma, nós vamos manter o número que está com a variável, 3x, e vamos descer menos 18, e aí vamos fazer a operação inversa a esse menos 18. Qual é a operação inversa a menos 18? Mais 18, igual. E agora no segundo membro, o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Ou seja, eu acrescentei mais 18 no primeiro membro, então no segundo membro eu também vou acrescentar mais 18. Isso para que não altere a minha equação. Então, para resolver a equação, eu tenho que manter no primeiro membro apenas o termo que tem a variável. Então, agora nós podemos eliminar menos 18 com mais 18 e vai ficar no primeiro membro apenas o 3x, igual mais 18. E agora, para eliminar esse 3 no primeiro membro, para que fique apenas o x, que é o valor que eu quero encontrar, eu vou simplificar dos dois lados por 3. Como eu coloquei 3 dividindo no primeiro membro, eu tenho que colocar 3 também dividindo no segundo membro. Ó, 3 dividido aqui por 3 dá 1, então vamos eliminar, vai ficar somente x no primeiro membro. 18 dividido por 3 é igual a 6, então mais 6. Então o resultado dessa equação é x igual a 6. E quando nós encontramos esse 6, nós falamos que nós encontramos a raiz da equação, ou seja, a solução dessa equação. E se nós substituirmos esse valor que nós encontramos aqui, o resultado dessa equação tem que ser igual a 0. Se nós fizermos então, ó, 3 vezes 6 igual a 18. 18 menos 18 é igual a 0. Então, nossa resposta está correta. E agora eu vou fazer da segunda forma. Então, vou repetir aqui a equação. 3x menos 18 igual a 0. Nessa segunda forma, nós vamos isolar no primeiro membro o termo com a variável. Então, vai ficar 3x igual. No segundo membro, nós vamos fazer a operação inversa a menos 18. Menos 18 no primeiro membro, no segundo membro, então, mais 18, operação inversa. E agora aqui nós temos 3x, então significa que 3 está multiplicando x. E aí nós vamos fazer a operação inversa dessa multiplicação no segundo membro. Então, vamos deixar no primeiro membro apenas o x. E no segundo membro, nós temos aqui mais 18. E esse 3, então, que estava multiplicando o x, ele passa dividindo no segundo membro. E x é igual, mais 18 dividido por 3 é igual a mais 6. Então, x é igual a mais 6. Então, das duas formas, nós encontramos a mesma resposta. E essa forma é a mais utilizada, por ser uma forma mais simplificada de resolver uma equação de primeiro grau. Essa já é uma forma um pouco mais complexa, e essa é uma forma um pouco mais simples. Então, nas próximas agora, vou estar resolvendo dessa forma. Vamos agora ao segundo exemplo. Que nós temos 5x menos 2 igual a 7 mais 6. Então, primeiro membro e segundo membro. Então, no primeiro membro, nós vamos isolar o termo que está com a variável. Então, vai ficar 5x igual. Segundo membro, nós temos o 7 mais 6 e o menos 2 que está no primeiro membro. Vamos fazer a operação inversa dele, que é mais 2. E agora vamos resolver. 5x igual. Agora vamos somar todos os números. 7 mais 6 igual a 13 e 13 mais 2 igual a 15. Então, nós temos 5x igual a 15. Agora vamos deixar no primeiro membro o x e vamos fazer 15 sobre 5. Então, 5 que estava multiplicando x passou dividindo no segundo membro. X é igual a 15 dividido por 5, que é igual a 13. Então, a resposta dessa equação é x igual a 3.
Na próxima parte, vamos resolver mais 2 exemplos. Então, vamos lá resolver esses 2 exemplos. No primeiro exemplo, nós temos x mais 2x igual a 8,4. Então, nós temos aqui uma equação com número decimal. Então, agora nós vamos somar. 1x mais 2x é igual a 3x, é igual a 8,4. E agora vamos deixar no primeiro membro o x e vamos colocar 8,4 sobre o número que está multiplicando x, passa dividindo. Então, vai ficar 8,4 dividido por 3. E quanto que é 8,4 dividido por 3? Vamos fazer aqui essa conta. 8,4 dividido por 3. Então, nós temos aqui uma casa decimal. Vamos igualar, então, vamos colocar um zero aqui e eliminar essa vírgula. Então, ficou 84 dividido por 30, que é igual a 2. 2 vezes 30 é igual a 60. 60 para 84 falta 24. E agora, 24 eu não consigo dividir para 30, então colocamos a vírgula e acrescentamos um zero. Ficou 240 dividido para 30. Então, vamos pensar, ó, 24 dividido por 3 igual a 8. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. Então, zeramos aqui a conta. Então, o resultado é igual a 2,8. Então, x é igual a 2,8. Então, a raiz dessa equação é 2,8. E agora vamos resolver o próximo exemplo. Que nós temos 4 que multiplica x mais 1 igual a 12. Então, nós temos um número que vai multiplicar todos os que estão dentro do parênteses. Então, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos fazer 4 vezes 1x é igual a 4x, mais 4 vezes 1 igual a 4, igual a 12. E agora vamos deixar no primeiro membro apenas o termo que está com a variável. Então, vai ficar 4x igual. Segundo membro, nós já temos o 12. E vamos fazer a operação inversa. Mais 4 no primeiro membro, segundo membro, menos 4. 4x é igual, agora vamos resolver, 12 menos 4 igual a 8. E agora vamos deixar no primeiro membro o x, e vai ficar 8 sobre 4. Então, o número que multiplica x passa dividindo. X é igual, 8 dividido por 4 igual a 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 2, ou seja, a raiz dessa equação é 2. Próxima parte, vamos resolver mais alguns exemplos. Vamos lá, então, resolver esses 2 exemplos? Primeiro exemplo, nós temos 3x menos 1 sobre 5 igual a 4. Então, nós temos uma fração igual a um número inteiro. Primeira coisa que devemos fazer é colocar esse número inteiro também na forma de fração. Quando nós temos o número inteiro, o denominador dele é 1. E agora nós temos 2 frações. E agora nós vamos multiplicar cruzado. Então, vamos fazer a multiplicação de 1 vezes 3x menos 1 é igual a 3x menos 1. E 5 vezes 4 é igual a 20. E agora vamos resolver. Vamos deixar no primeiro membro o termo com x, que é o 3x, igual. Segundo membro, nós temos o 20. Menos 1, vamos fazer a operação inversa dele. Segundo membro, então, mais 1. 3x é igual. 20 mais 1 igual a 21. E agora vamos deixar o x no primeiro membro. Segundo membro, 21. O número que está multiplicando x passa dividindo no segundo membro. Então, x é igual a 21 dividido por 3, que é igual a 7. Então, 7 é a raiz dessa equação. E agora vamos ver o segundo exemplo. Que nós temos 7 que multiplica x menos 1, menos 2 que multiplica x menos 5, que é igual a x menos 5. Então, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. E aqui também nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, vamos fazer 7 vezes x é igual a 7x. 7 vezes menos 1, mais com menos, igual a menos. 7 vezes 1, então, 7. Agora, nós temos menos 2 vezes x. Se x não tem sinal, ele é positivo. Então, vamos fazer a regra de sinais. Menos com mais, igual a menos. 2 vezes x, 2x. E agora, temos menos com menos, igual a mais. 2 vezes 5, igual a 10. Que é igual a x menos 5. Então, agora vamos deixar no primeiro membro somente os termos com x. Então, vai ficar 7x menos 2x
E o x que está no segundo membro, ele é positivo. Então, nós vamos trazer ele para o primeiro membro, fazendo a operação inversa. Mais x menos x no primeiro membro, igual, segundo membro nós temos menos 5, e aqui nós temos menos 7 no primeiro membro, vamos fazer a operação inversa no segundo membro, mais 7, mais 10 no primeiro membro, segundo membro, menos 10. E agora vamos juntar aqui os termos semelhantes. Nós vamos ver que nós temos aqui, ó, menos 2x com menos x. Então, vamos somar esses dois números negativos. Vamos manter aqui o 7x e vamos somar aqui. Menos 2x com menos 1x, menos 3x. Estamos somando dois números negativos. Aqui nós temos menos 5 e temos também menos 10. Então, vamos somar esses dois números. Menos 5 com mais menos 10 é igual a menos 15. Então, eu somei esses dois números aqui. Mais 7, vamos deixar ele aqui do ladinho. Agora, nós temos 7x menos 3x, 7 menos 3 igual a 4x. Menos 15 mais 7, devo 15 e tenho 7, eu pago o 7 e continuo devendo 8. Então, menos 8. 4x é igual a menos 8, então x é igual a menos 8 sobre 4, que está multiplicando x no primeiro membro, passa dividindo no segundo membro. Então, x é igual a menos 8 dividido por 4 igual a menos 2. Então, o resultado dessa equação, ou seja, a raiz dessa equação, é igual a menos 2. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre equações de primeiro grau. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.